Olá, tudo bem? Paz. Tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 13 de agosto, cuja leitura do dia em Marcos 10 e Neemias, capítulos 12 e 13. Pega a sua Bíblia, por favor, se você puder. Marcos capítulo 10, versos 32 a 34, nos diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. E iam no caminho subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante deles. E eles maravilhavam-se e seguiam-no atemorizados, e tornando a tomar consigo os 12, começou a dizer-lhe as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo: Eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios, e o escarnecerão, e açoitarão, e cuspirão nele, e o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. Glória a Deus. Vários textos nos evangelhos nos mostram, e aí dentro de um mesmo evangelho, em momentos diferentes, nós temos o Senhor Jesus, ele trazendo essa mesma fala, esse mesmo princípio, esse mesmo ensino aos discípulos, de que importava que ele fosse entregue aos principais sacerdotes, aos escribas, que ele fosse condenado, que o entregariam aos gentios, na referência, primeiro ele foi para o julgamento aos sacerdotes, na casa do sumo sacerdote, depois foi levado a Pilatos, tá? Que os escarneceriam, açoitariam e cuspiriam, o matariam, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Louvado seja Deus. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Ele venceu a morte por amor de todos nós. Da tumba, prisão fria, ressuscitou o meu Jesus. E se você é um cristão, você se entende como alguém de Cristo, não é errado crer que aquele que ressuscitou ao terceiro dia tem poder para agir na nossa vida. Não é errado. Eu fui vendo alguns textos para ilustrar isso aqui. Por exemplo, não é errado crer que Jesus é poderoso para que a alegria seja presente no casamento, para que ele restaure a alegria no casamento, para que ele repare, restaure, renove, opere um milagre no casamento. João 2, 1 a 11. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E, faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse ao servente: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. E em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima, e disse-lhes: Tirai agora, e levai ao mestre-sala. E levaram, e logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água. Chamou o mestre-sala ao esposo, e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. É
claro que o texto não está falando da ressurreição do Senhor. Eu peguei só o gancho do terceiro dia. É interessante o texto mencionar o terceiro dia. No terceiro dia, a alegria foi restaurada. Pensar em Jesus, que ressuscitou ao terceiro dia, que está vivo, pode sim nos encorajar a, quando as coisas não estão bem no casamento, a nós pedirmos o seu socorro, a nós termos o seu agir, restaurando o casamento. Não há problema nisso. Também não haveria problema de nós termos uma situação, de repente, com algum filho sendo restaurada, o filho retornar aos braços, por exemplo. 1 Reis 3, 16 a 27. Então vieram duas mulheres prostitutas ao rei, abrindo aqui parênteses, esse rei é Salomão, e se puseram perante ele, e disse-lhe uma das mulheres: Ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa, e tive um filho, estando com ela naquela casa. E sucedeu que, ao terceiro dia, depois do meu parto, teve um filho também esta mulher. Estávamos juntas, nenhum estranho estava conosco na casa, somente nós duas naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitaram sobre ele. E levantou-se à meia-noite e tirou o meu filho do meu lado, enquanto dormia a tua serva, e o deitou no seu seio, e a seu filho morto deitou no meu seio. E levantando-me eu pela manhã, para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas atentando pela manhã para ele, eis que não era meu filho, que eu havia tido. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho, e o teu filho morto. Porém esta disse: Não, por certo, morto é teu filho, e meu filho vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: Esta diz: Este que vive é meu filho, e teu filho morto. E esta outra diz: Não, por certo, o morto é teu filho, e meu filho vivo. Disse mais o rei: Trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: Dividi em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Mas a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei, porque as suas entranhas se lhe enterneceram por seu filho, e disse: Ah, senhor meu, vale o menino vivo, e de modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: Nem teu, nem meu seja, dividi-o. Então respondeu o rei e disse: Dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é sua mãe. Então, no terceiro dia, porque Jesus ressuscitou, podemos crer e pedir o auxílio dele no casamento, mas também nele estarmos vigilantes para o cuidado dos filhos, da família, e pedir o socorro a ele. Claro que podemos, e o texto aqui também não está falando da ressurreição, estou só pegando o gancho do terceiro dia. É claro que também nós, numa situação de enfermidade, de doença, nós podemos pedir a Jesus, pedir a Deus que nos cure, em nome de Jesus. Sim, não há problema em crer nisso, em pedir por isso. Segundo Reis 20, de 1 a 11. Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe ordem à tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, suplico-te lembrar de que andei diante de ti em verdade, com um coração perfeito, fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio,
veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e dize a Ezequias, capitão do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. E acrescentarei aos teus dias 15 anos, das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim, por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos, e a tomaram, e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. E Ezequias disse a Isaías: qual é o sinal de que o Senhor me sarará? E de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Disse Isaías: isto te será sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse: adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou voltará 10 graus atrás? Então disse Ezequias: é fácil que a sombra decline 10 graus. Não seja assim, mas volte a sombra 10 graus atrás. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus atrás, pelos graus que tinha declinado no relógio do sol de Acade. Também o texto não está falando da ressurreição do Senhor, claro. Mas podemos crer que porque Jesus está vivo, e ele está vivo, ele pode trazer cura para a nossa vida. Sim. Casamento, filhos, saúde. Podemos sim ter a esperança, a expectativa de que no nome do Senhor Jesus essas áreas serão resolvidas. De que as questões nossas aqui terrenas, lícitas, Deus é poderoso para atuar. Poderíamos falar sobre, por exemplo, e ter essa expectativa do cuidado, de que o Senhor cuida, não é errado, não é pecado. Poderíamos falar de outras áreas, de que o Senhor cuida, ok? Não é pecado. Mas aí tem um porém. Por quê? Porque mesmo Jesus tendo ressuscitado e ele cuidando de nós, Jesus não ressuscitou por causa disso. Jesus não morreu e não ressuscitou para os cuidados da nossa vida terrena. Não foi por isso que ele ressuscitou. Não foi por isso. Eu me lembrava, pensar em terceiro dia, me lembra de várias coisas, de músicas, mas uma me veio à mente especificamente. Vou meditar sobre isso. Que diz assim: se sentir de luto até que um dia isso passe. Luto até que isso passe um dia. Eu pensei que nunca mais mesmo, o que a vida me reservaria. No terceiro dia, ele se levantou como vivo. No terceiro dia, não haviam mais lágrimas. No terceiro dia, diante de homens, anjos e demônios, presta atenção, ele trouxe a vida de volta para nós. Todos já se levantavam e voltavam para trás. Uma menção aqui aos discípulos. Não havia mais ninguém ali. O inferno festejava. Parecia o seu dia. Um parênteses aqui. Jesus, ele, quando ia sendo preso no Getsemane, ele falou que havia chegado a hora das trevas. Lembra? O inferno festejava. Parecia o seu dia. Mas havia alguma coisa guardada. No terceiro dia, ele se levantou como vivo. No terceiro dia,
não haviam mais lágrimas. No terceiro dia, diante de anjos, de homens, anjos e demônios, ele trouxe a vida de volta para nós. E é essa a questão. Jesus não veio e não ressuscitou para cuidar dos problemas da vida terrena, mas com a ressurreição de Cristo Jesus, ao terceiro dia, a nossa justificação ela está confirmada. Romanos 4, 24 e 25. Mas também por nós aqui será tomado em conta os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia para que nossos pecados estejam perdoados. E comprovadamente a cédula de dívida que era contra nós foi rasgada, porque Jesus ressuscitou, porque houve aquele terceiro dia, porque Cristo vivo está. É a prova de que o Pai considerou o seu sacrifício perfeito para nos salvar, porque ele ressuscitou ao terceiro dia. A justiça de Cristo, o justo que morreu por nós, injustos, sem jamais ter pecado. Quando ele estava ali morrendo na cruz, ele estava expiando o nosso pecado, recebendo sobre si a punição justa que nós merecíamos, mas injustamente recaíram sobre ele. Ao terceiro dia, por ele ter ressuscitado, o Pai está comprovando: vocês estão justificados nele. A culpa que era sobre vocês, eu estou retirando. Jesus, com a sua ressurreição, fez com que fosse comprovada a nossa justificação no seu nome. Logo, com o terceiro dia, justificados pela fé em Cristo Jesus, Deus confirmou que nós fomos purificados. Número 19, 1 a 12. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou, dizendo: diz aos filhos de Israel que te tragam uma novilha ruiva, que não tenha defeito e sobre a qual não tenha sido posto julgo. E a dareis a Eleazar, o sacerdote. Ele a tirará para fora do arraial, e degolar-se-á diante dele, e Eleazar, o sacerdote, tomará do seu sangue com o seu dedo, e dele espargirá para frente da tenda da congregação 7 vezes. Então queimará a novilha perante os seus olhos. O seu couro, a sua carne, o seu sangue, com o seu esterco se queimará. E o sacerdote tomará pau de cedro, isopo e carmesim, os lançará no meio do fogo que queima a novilha. Então o sacerdote lavará as suas vestes e banhará sua carne na água, e depois entrará no arraial, e o sacerdote será imundo até a tarde. Também o que a queimou lavará as suas vestes com água, em água banhará a sua carne, e imundo será até a tarde. E o homem limpo ajuntará a cinza da novilha, e a porá fora do arraial, num lugar limpo, e ficará ela guardada para a congregação dos filhos de Israel, para a água da separação. Expiação é. E o que apanhou a cinza da novilha lavará as suas vestes, e será imundo até a tarde. E isto será por estatuto perpétuo aos filhos de Israel, e ao estrangeiro que peregrina no meio deles. Aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem, imundo será 7 dias. Ao terceiro dia se purificará com aquela água, e ao 7º dia será limpo. Mas se ao terceiro dia se não purificar, não será limpo ao 7º dia. Olha, como isso aqui para mim é profético. Não é pouco não, muita coisa. Porque você já ouviu falar da novilha vermelha recentemente, nos últimos anos, um burburinho, porque havia se apontado que essa novilha ela seria o que permitiria que os sacerdotes pudessem tomar ali o rito em Israel.
tá? E mais especificamente, aqueles que enxergam que a novilha vermelha ela aponta para o Senhor Jesus. Vermelha para simbolizar o sangue vertido na cruz do Calvário, sem mancha, sem defeito, e no qual não tenha sido posto julgo, apontando que Jesus, o justo, seja mais ter pecado. E a queima dela, o sacrifício dessa novilha, apontando para o sacrifício do Senhor Jesus. E que ao terceiro dia pegaria um óleo e a água, misturaria com a cinza dessa novilha, do sacrifício, para que essa água, ali onde a cinza está mergulhada, ela fosse trazida sobre quem tivesse impuro, para que fosse purificado ao terceiro dia com aquela água, para que ao sétimo dia seja limpo. Ao terceiro dia, porque Jesus ressuscitou, é a prova de que nós fomos purificados no sangue vertido na cruz do Calvário. Para quê? Para que no sétimo dia, completando aí o número perfeito, ou para alguns, iniciando o sétimo milênio, nós estejamos limpos diante do Senhor, para que sejamos levados com Ele. No terceiro dia, nossa justificação, e com o sétimo milênio, o nosso encontro com Ele para a eternidade. Então, ao terceiro dia, também, nós podemos nos achegar a Ele. Êxodo 19, 10 a 17. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas roupas. Estejam prontos para o terceiro dia. Porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. E aí é tanto uma figura do terceiro, nosso terceiro milênio da era cristã, vamos chamar assim, do Senhor descendo para nos encontrar diante dos olhos de todos, porque todo olho o verá. Mas eu quero ir uma outra coisa aqui. E marcarás limites ao povo em redor, dizendo: guardai-vos, não subais ao monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar o monte certamente morrerá. Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou asseteado, quer seja animal, quer seja homem, não viverá, soando a buzina longamente. Então subirão ao monte. Então Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo, lavaram as suas roupas e disse ao povo: estais prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis à mulher. Que aponta para esse processo nosso de santificação. E aconteceu que, ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus. E puseram-se ao pé do monte. Claro que, para mim, também profeticamente apontando para o retorno de Cristo. Mas aqui eu quero dizer que porque houve um terceiro dia, porque Jesus ressuscitou, como prova de que nossos pecados foram justificados, nós agora temos acesso a Deus. Agora nós podemos ir ao encontro de Deus, porque houve o terceiro dia. Porque houve o terceiro dia. Isso mostra que o Cordeiro que nos salva, ele foi provido. Gênesis 22, 1, 18. E aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão. E ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas, que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada,
e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e cortou lenha para o holocausto. E levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. Alguns dizem que pode ser o Monte Moriá, onde teve a eira de Araúna, que Davi comprou, ofereceu sacrifício, naquele episódio que ele quis numerar o povo, e que a palavra claramente diz que foi o local onde Salomão edificou o templo. Mas não existe uma concordância se de fato a terra de Moriá aqui aponta para o Monte Moriá, tá? É possível, mas não está assim explicitamente comprovado. Mas voltando. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar, em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão! E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelos seus chifres no mato. E foi Abraão, e tomou o carneiro, e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação, e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos teus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as vozes da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Porque houve o terceiro dia, Deus comprovou, mostrou para mim e para você que o cordeiro oferecido no nosso lugar foi provido por ele mesmo. O próprio Deus enviou o cordeiro para sacrifício no nosso lugar. O próprio Deus proveu o cordeiro que tira os pecados do mundo. Deus proveu o cordeiro que morreu no meu e no seu lugar. E porque houve o terceiro dia, o Senhor comprovou isso, justificando-nos pela fé no cordeiro. E é interessante, você sempre me ouve falar que Deus reafirma as promessas e a promessa de que pela fé no cordeiro, todas as famílias da terra seriam benditas em Abraão. Repetindo lá Gênesis 12:13 e outros textos vem falando. E Gálatas 3:8 claramente diz isso, que ali Deus estava pré-anunciando o evangelho a Abraão. Porque houve o terceiro dia. O cordeiro, que vivo está, morreu em nosso lugar e ressuscitou como prova de que os nossos pecados, a culpa do nosso pecado,
ela foi retirada e nós somos justificados. Porque o Cordeiro foi oferecido em nosso lugar, para nossa justificação. Porque houve o terceiro dia, nós viveremos diante dele. Oséias 6, 1-3. Vinde e tornemos ao Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Depois de 2 dias nos dará a vida, ao terceiro dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, e a sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como chuva serôdia que rega a terra. Aqui era Deus dizendo o que o povo, numa falsa religiosidade, num falso arrependimento, diria: olha, puxa, vamos voltar para o Senhor, vamos prosseguir em conhecê-lo. É esse o sentido. Mas sendo o próprio Deus falando, e ele fez questão de deixar registrado para nós, é de que esse entendimento, de fato, é algo também profético. Porque ao terceiro dia aqui, para mim também aponta para no terceiro milênio, no qual nós estamos, o Senhor voltará e nos ressuscitará, os que estiverem mortos ressuscitarão, e os vivos terão seus corpos transformados e viveremos diante dele, tá? No terceiro milênio. Mas isso só é possível porque ao terceiro dia Jesus ressuscitou. Porque Jesus ressuscitou, nós também nele ressuscitaremos, porque houve o terceiro dia. Jesus, ele ressuscitou não para cuidar das nossas necessidades, das nossas dificuldades aqui na terra, mas porque a justificação ela está confirmada em Cristo. Então, Deus confirmou no terceiro dia que nós fomos purificados, que nós podemos nos achegar a Ele, ter um relacionamento com Ele, que o Cordeiro que nos salva foi provido e que também nós viveremos diante dele. Agora, como é que a gente aplica isso na nossa vida? Como é que a gente aplica essas verdades na nossa vida? Crendo na palavra, porque olha o que o verso 32, nosso texto inicial, nos diz. E iam no caminho subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante deles, e eles maravilhavam-se, seguiam-no atemorizados, e tornando a tomar consigo os 12, começou a dizer-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, crendo na palavra do Senhor. Crendo nessa palavra, crendo que o que está registrado aqui é a verdade, crendo que aquilo que Jesus disse era verdade. E é interessante, vou dar alguns exemplos aqui que vão nos mostrar exatamente posicionamentos em relação ao que o Senhor disse. Primeiro, não sendo um simples religioso. Preste atenção. Mateus 27, 62 a 66. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, os religiosos, dizendo: Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador, como é que se refere a Jesus, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Os religiosos sabiam o que Jesus disse. Isso que Jesus estava dizendo aqui no Marcos 10, 32 a 34, os religiosos sabiam que Jesus dizia isso. Vivendo ainda disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o terceiro dia. Ah, irmão, guardinha não segura Jesus.
os guardas, os soldados, o mais poderoso guerreiro, o mais vigilante guarda, não é poderoso para guardar aquele túmulo, porque Jesus ressuscitou, a pedra do sepulcro rolou e todos puderam comprovar que Jesus vivo está. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o terceiro dia. Não se deu caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem e digam ao povo: ressuscitou dentre os mortos, e assim o último erro será pior do que o primeiro. E disse-lhes Pilatos: tendes a guarda, ide, guardai como entenderdes. E indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. Mas de nada adiantou. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Então não adianta nós crermos que Jesus, que Deus nos está falando que Jesus ressuscitou. Não adiantava eles ali crendo que Jesus disse que Jesus ressuscitou, se nós fizermos isso de forma religiosa. Se de forma religiosa nós crermos que Jesus ressuscitou, e lidarmos isso de forma meramente religiosa, meramente lidarmos com isso, então agora eu tenho uma religião, eu não sou como aqueles que não têm um lugar para demonstrar espiritualidade. Não, não. Jesus ressuscitou no terceiro dia. De outra forma, não apenas não sendo religiosos, mas lembrando da palavra. Lucas 24, 1-8. Você pode até estar com sinceridade no coração, mas você não se recorda da palavra. No primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e algumas outras com elas, e acharam a pedra revolvida do sepulcro, e entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. E acontecia que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens, com vestes resplandecentes, e estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras. Nós precisamos lembrar dessa verdade, porque Ele vive. Porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Entendendo também essa palavra, Lucas 24, 44-49. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha, o próprio Senhor falando, tá? Que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras, e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha, que o Cristo padecesse ao terceiro dia, ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Com entendimento, entendendo o que a palavra nos diz. E em último lugar, esperando na vida eterna. 1 Coríntios 15, a partir do versículo 1. Também vos notifico, irmãos, o Evangelho, que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras,
que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus, mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja, eu, ou sejam eles. Assim pregamos, e assim haveis crido. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Verso 15. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo, só nesta vida somos mais miseráveis de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Porque Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Nós vivemos essa verdade, crendo na palavra, não sendo um simples religioso, lembrando essa verdade, entendendo a Escritura e esperando na vida eterna que há em Cristo Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso